Pessoal, daremos continuidade ao estudo das cônicas, tratando agora da elipse. Então, apenas para recordar, quando nós temos um plano que não é paralelo à geratriz de uma cônica, seccionando esta cônica, nós temos uma figura elíptica, cuja definição diz o seguinte: é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Então, se nós fixarmos dois pontos no plano que eu chamarei de F1 e F2, e colocarmos, por exemplo, um barbante que é preso aqui na sua extremidade, de modo esticado, por um lápis. Se nós girarmos este lápis, mantendo o nosso barbante constante, os pontos que participarão deste trajeto irão representar exatamente a nossa elipse. Então, o que a definição nos diz é o seguinte: embora o tamanho destes dois segmentos aqui, o azul e o vermelho, se alterem ao longo do caminho, a soma deles será sempre constante. Então, vejam só, se nós considerarmos no plano dois pontos F1 e F2, tal que a distância de F1 a F2 é 2C, e a soma dos dois segmentos que geram os pontos da elipse é 2A, nós conseguiremos determinar alguns dos elementos importantes desta elipse, que são: distância focal é a distância 2C entre os focos, aqui representada. O centro é o ponto médio C do segmento F1 e F2, este pontinho aqui. O eixo maior, na minha representação, é o segmento A1, A2, que tem o comprimento de 2A, o barbante esticado. O eixo menor, aqui na representação, chamado de B1, B2, e ele tem comprimento que nós chamamos de 2B. Os vértices são 4, A1, A2, B1 e B2. Então, nós temos aqui os pontos que determinam os vértices da nossa elipse. E, por fim, a excentricidade, que é dada por E igual a C sobre A. Isto aqui define o quão mais achatado ou com aparência mais circular, tendendo ao círculo, tem a nossa elipse. Por fim, observem apenas que nessa representação nós conseguimos construir um triângulo retângulo, de onde nós tiramos que A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Essa expressão nos será muito útil nos próximos slides. Apenas por curiosidade, segundo o astrônomo Kepler, qualquer planeta gira em torno do Sol segundo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. Observem aqui dois exemplos. A Terra ela tem excentricidade de 0,02. Então, por ser muito próximo de zero, isso implica em dizer que os dois focos estão muito perto um do outro, ela tem uma trajetória quase circular. E na outra extremidade do Sistema Solar, nós temos o cometa Halley, cuja excentricidade é de 0,967. Então, isso faz com que a sua trajetória seja mais achatada, né? Por isso que nós temos aqui um período de revolução deste cometa da ordem de 76 anos. Vamos agora determinar as equações reduzidas da elipse. Então, pegaremos uma elipse de centro 0, 0 no plano cartesiano e trabalharemos com dois casos. Primeiramente, o eixo maior da elipse está sobre o eixo dos x. Então, seja P um ponto de coordenadas x e y que pertence à elipse, e os focos F1 com coordenada -c e 0 e F2 com coordenadas c e 0. Pela definição vista anteriormente, nós temos que a distância do ponto P até o ponto F1 mais a distância de P até F2 é 2A. Ou nós podemos escrever isso aqui de modo vetorial, falando que o módulo do vetor, que vai de F1 a P, somado ao módulo do vetor, que vai de F2 a P, também dá 2A. Se podemos escrever isto vetorialmente, podemos trabalhar também com as suas coordenadas. O vetor F1P é o mesmo que as coordenadas de P menos as coordenadas de F1.
Então, nós temos x menos c, x mais c, y menos 0, mais o módulo do vetor f2p, ou seja, coordenadas de p menos f2. Teremos x menos c, y menos 0, igual a 2. Se isso é um módulo de um vetor, nós podemos escrevê-lo também como a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, mais raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2a. Vou pegar agora este segundo radical e levá-lo para o outro lado da igualdade. E dentro das raízes, nós temos produtos notáveis. Iremos resolvê-los. O quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós ficaremos com raiz de x quadrado mais y ao quadrado mais 2cx mais c quadrado igual a 2a menos raiz de x quadrado mais y ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado. Feito isso, eu vou elevar todos os elementos dos dois lados ao quadrado. Teremos aqui, entre parênteses, raiz de x quadrado mais y ao quadrado mais 2cx mais c quadrado, tudo isso ao quadrado. E do outro lado, entre parênteses, 2a menos raiz de x quadrado mais y ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado. Aqui nós conseguiremos cortar a raiz do primeiro lado da igualdade com o expoente 2. E teremos x quadrado mais y quadrado mais 2cx mais c quadrado é igual. Do outro lado, nós temos novamente um produto notável. Temos que fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, 4a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4a, raiz de x quadrado mais y ao quadrado, menos 2cx mais c quadrado. Mais o quadrado do segundo, a gente simplesmente elimina a raiz. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado. Então, aqui, nós iremos cortar alguns termos que são comuns aos dois lados da igualdade e depois dividir por 4. Vejam só, nós vamos pegar o x ao quadrado de um lado e cortar com o x ao quadrado do outro. O y ao quadrado cortando com o y ao quadrado. O c ao quadrado cortando com o c ao quadrado. O mais 2cx será levado para o outro lado, o seu sinal ficará negativo, e nós teremos aqui na sua soma menos 4cx. Essa raiz aqui, será levada para o outro lado da igualdade e ficará com o sinal positivo. Então, nós teremos, de um lado, o 4a, que multiplica a raiz de x quadrado mais y quadrado menos 2cx mais c quadrado. E do lado direito da igualdade, o 4a quadrado menos o 4cx. Então, para eliminar todos esses 4 que estão envolvidos, iremos dividir todos os termos por 4. Isso vai resultar em a, que multiplica a raiz de x quadrado mais y quadrado menos 2cx mais ca, que é igual a quadrado menos cx. Feito isso, nós iremos novamente elevar todo mundo dos dois lados da igualdade ao quadrado. Então, nós teremos a ao quadrado, a raiz vai ser eliminada, então vamos ficar aqui entre parênteses com x quadrado mais y quadrado menos 2cx mais c quadrado, que é igual a quarta, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2a, que multiplica cx, mais o quadrado do segundo, c ao quadrado, x ao quadrado. Fazendo a distributiva aqui do lado esquerdo da igualdade, nós teremos a ao quadrado, x quadrado,
mais a quadrado y quadrado menos 2a quadrado cx mais a quadrado c quadrado, que é igual a quarta menos 2a quadrado cx mais c ao quadrado x ao quadrado. Vamos agora cortar os termos em comum e organizar isso aqui. Nós podemos cortar o menos 2a quadrado cx com menos 2a quadrado cx. Apenas isso. Ficaremos com a quadrado x quadrado. O c quadrado x quadrado vai vir para o lado de cá negativo, mais a quadrado y ao quadrado. Do outro lado da igualdade, a quarta, o a quadrado c quadrado do lado esquerdo mudou de lado e ficou negativo. Quando nós olhamos para essa expressão, nós podemos colocar alguns elementos em evidência, que serão x quadrado e o a quadrado. Então, do lado esquerdo, nós podemos colocar x quadrado, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. O mais a quadrado y quadrado já estava. Do outro lado da igualdade, podemos colocar a quadrado em evidência e vai sobrar para que ele multiplique a quadrado menos c quadrado. Nós temos definido lá naquele primeiro slide, como eu disse que era importante, a expressão a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, de onde nós podemos obter o b quadrado, que será a quadrado menos c quadrado. Então, nessa expressão anterior, aonde existe a quadrado menos o c quadrado, nós iremos substituir por b quadrado, chegando em b quadrado x quadrado mais a quadrado y quadrado é igual a quadrado b quadrado. Se nós dividirmos os dois lados desta equação por a quadrado b quadrado, do lado direito restará 1. Do lado esquerdo, o b quadrado será cancelado e teremos x quadrado sobre a quadrado. E do outro lado, nós iremos cancelar o a, ficando y quadrado sobre b quadrado. Portanto, esta expressão aqui, x quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1, é a equação reduzida para a elipse deste caso. No segundo caso, nós temos que o eixo maior está sobre o eixo dos y, que é esta figura representada aqui. Então, observando esta figura, se nós repetirmos um procedimento análogo àquele que foi feito anteriormente, nós vamos obter a equação reduzida como x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre a quadrado igual a 1. Então, observem que o b e o a trocaram de lugar. Aqui tem uma observação interessante. Como toda elipse tem o a maior que b, ou o a quadrado maior que o b quadrado, para saber se a elipse tem o seu eixo maior sobre o eixo x ou sobre o eixo y, basta observar aonde está o maior denominador, o a quadrado, na equação reduzida. Se esse for o denominador de x quadrado, o maior eixo da elipse está sobre o eixo x. Caso contrário, está sobre o eixo y. Então, vejam um exemplo. Façamos de conta que foi dada a seguinte equação reduzida de uma elipse. X quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 9 igual a 1. Então, quando olhamos para essa equação, nós observamos que o maior denominador é o 9. E como ele é o denominador do y quadrado, o eixo maior desta elipse está sobre o eixo dos y. Então, aqui nós temos a representação desta figura. Façamos agora um exemplo. Então, dada a elipse 9x² mais 25y² igual a 225, determine a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico, os focos e a excentricidade da elipse.
Olha, para expressar a equação na forma reduzida, nós vamos dividir ambos os membros, cada membro de um lado da igualdade, por 225. Fazendo isso, nós tornaremos aqui do lado direito 1. E do lado esquerdo, teremos x² sobre 25 mais y² sobre 9. De imediato, nós podemos observar que o maior denominador é 25. Logo, ele é o a². E o eixo maior da elipse está sobre o eixo do x, porque o 25 é o denominador de x². Então, nós podemos afirmar que a² é 25, logo, aplicando a raiz, nós temos que a vale 5, e, por exclusão, o b² é 9, logo, o b vale 3. De posse dessas informações, nós já podemos fazer um esboço do gráfico, porque nós sabemos que a elipse tem o eixo maior sobre o x, e nós sabemos que o seu a vale 5. Então, nós temos 5 unidades de comprimento para cada lado, além do centro da elipse, de modo a formar o eixo maior. Assim como nós temos 3 unidades de comprimento para cada lado também para formar o eixo menor. Para encontrarmos os focos, nós podemos nos lembrar daquela equação que diz que a² é b² mais c². Nós conhecemos os valores de a e de b, então nós podemos isolar o c, chegando à conclusão que c² é igual a 16 e c é igual a 4. E o c é justamente a distância entre o centro da elipse e cada um dos seus focos. Então, nós temos menos 4 para a esquerda, o primeiro foco, e 4 para a direita, o segundo foco. Então, os focos são menos 4 e 0, coordenada y é 0, porque ele está sobre a reta, e 4 e 0. E, por fim, a fórmula da excentricidade nos diz que E é igual a C sobre A. Como esses valores já são conhecidos, podemos dizer que é 4 sobre 5. Nós temos também outras formas de equação da elipse, quando o centro da elipse é diferente do centro 0, 0 que nós vínhamos utilizando. Então, vamos considerar apenas os casos onde os eixos da elipse são paralelos aos eixos coordenados x e y, ou seja, não vamos imprimir nenhuma angulação entre a elipse e o nosso sistema cartesiano. No primeiro caso, nós temos que o eixo maior é paralelo ao eixo dos x. Então, nós temos que utilizar a translação de eixos. A equação reduzida será x' ao quadrado, ou seja, um novo sistema de coordenadas, sobre a², mais y' ao quadrado sobre b², e isso é igual a 1. Para expressá-la em relação ao sistema x ou y original, nós utilizamos aquelas mesmas fórmulas de translação que já foram vistas anteriormente quando estudamos as parábolas. Então, o x' para o nosso novo sistema de coordenadas é x menos h e o y' é y menos k. Substituindo estes valores na equação original, nós teremos que a equação reduzida para este caso será x menos h ao quadrado sobre a² mais y menos k ao quadrado sobre b² igual a 1. Na segunda hipótese, quando o eixo maior é paralelo ao eixo dos y, de modo análogo, nós conseguimos obter a mesma expressão, tendo apenas o b² e o a² trocados de posição na equação. Neste próximo exemplo, iremos obter uma equação da elipse cujo eixo maior é paralelo ao y, tem centro com coordenadas 4 e menos 2, excentricidade é igual a meio e o eixo de menor medida valendo 6 unidades. Então, vejam só, como o eixo maior da elipse é paralelo ao y, a sua equação tem a forma
x menos h quadrado sobre b quadrado mais y menos k quadrado sobre a quadrado igual a 1. Isto porque nós podemos ver que o seu centro não é 0, 0. E nós já sabemos que h é igual a 4 e k que é igual a menos 2, ou seja, as coordenadas do novo centro. Nós precisamos determinar quem é A e quem é B. Nós sabemos que o eixo de menor medida tem 6 unidades e o comprimento desse eixo de menor medida, como definido lá no início da apresentação, é 2b. Então, 2b vale 6. Se isso é verdade, nós podemos concluir que b vale 3. Utilizando a fórmula da excentricidade, nós sabemos que E é igual a C sobre A e sabemos que ele vale meio, porque isso foi dado. Daqui nós podemos isolar o C, afirmando que C é igual a A sobre 2. Como nós conhecemos a expressão A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, nós podemos substituir aqueles elementos que nos são conhecidos. Então, nós temos A quadrado igual, o B quadrado é 3 ao quadrado, mais o C quadrado é A sobre 2 ao quadrado. Efetuando aqui as operações, nós teremos que A quadrado é igual a 9 mais A quadrado sobre 4. Se nós realizarmos aqui os procedimentos algébricos para isolarmos a nossa incógnita A quadrado, iremos descobrir que ela vale 12. Então, quando nós olhamos para a equação da elipse, nós já podemos substituir as informações que nós temos. X menos h, x menos 4 ao quadrado, sobre b ao quadrado, como b vale 3, sobre 9. Mais y menos k, o k vale menos 2, então fica y mais 2 ao quadrado, sobre a ao quadrado. A ao quadrado vale 12, isso é igual a 1. Se nós efetuarmos aqui as operações algébricas de modo a eliminar estes denominadores, mas mantermos uma equação equivalente, e se nós desenvolvermos os quadrados, porque nós temos dois produtos notáveis nos numeradores, e ordenarmos os termos resultantes disso, nós teremos a equação escrita da seguinte maneira: 4 que multiplica x quadrado menos 8x mais 16, aqui é o primeiro quadrado perfeito, mais 3 que multiplica x quadrado mais 4y mais 4, o outro quadrado perfeito, igual a 36. Se vocês fizerem em casa as operações algébricas pertinentes, vocês conseguirão sair daqui e chegar nesta nova equação. Aplicando aqui a distributiva, nós temos que 4x quadrado menos 32x mais 64 mais 3y quadrado mais 12y mais 12 menos 36 igual a 0. Somando aqui os elementos que estão desacompanhados de variáveis, podemos escrever do seguinte modo: 4x quadrado mais 3y quadrado menos 32x mais 12y mais 40 é igual a 0. Esta equação, da forma na qual está apresentada, é a que se chama de equação geral da elipse. Então, a equação geral sempre vai ter esse formato aqui, ó: ax quadrado mais by quadrado mais cx mais dy mais f igual a 0. Vamos agora determinar as equações paramétricas da elipse. Então, consideremos uma elipse que tem a equação x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1, ou seja, ela tem o seu eixo maior sobre o eixo x. E vamos traçar uma circunferência que tem o centro O e tem o raio igual ao semi-eixo maior da elipse. Então, seja P um ponto da elipse com coordenadas x e y. A reta que passa por P e é paralela ao eixo dos y vai interceptar essa circunferência num ponto que nós vamos chamar de A. E o raio AO vai determinar com o eixo x um ângulo que nós estamos chamando de θ. Observem, então, que nós temos um triângulo retângulo. Nós podemos escrever
que o segmento x do meu ponto, ou seja, o O', é igual à projeção do segmento OA sobre a reta x, ou seja, é OA cosseno de θ, que é esse ângulo que os separam. Nós podemos escrever, então, que o x é igual a A, porque o A tem a mesma medida do raio, né, que é o OA, multiplicado pelo cosseno de θ. Vejam bem, x é a abscissa de um ponto da elipse. Então, a sua ordenada, o seu ponto y do mesmo ponto, pode ser encontrada se nós substituirmos este valor de x naquela equação original que nós tínhamos anteriormente. Então, ao invés de x², nós vamos escrever a cosseno θ ao quadrado sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Observem que neste primeiro elemento aqui, irá resultar a² cosseno quadrado de θ. Esse a² se anulará com o a² que está no denominador. E este cosseno quadrado será levado para o outro lado com sinal negativo. Então, nós ficaremos com y² sobre b² igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. Só que lá das relações trigonométricas que nós já estudamos no ensino médio, nós sabemos que 1 menos cosseno quadrado de θ é o mesmo que seno quadrado de θ. Como está todo mundo ao quadrado, se nós aplicarmos raízes dos dois lados da igualdade, nós podemos simplificar isso aqui e obter y igual a b, que multiplica seno de θ. Então, nós encontramos duas equações para representar a nossa elipse, ou seja, x é igual a cosseno de θ e y é igual a b, seno de θ. Cabe lembrar que nós temos ainda aquelas variantes, né? Se a nossa elipse tiver o eixo maior sobre o eixo OY, as equações serão x é igual a b cosseno de θ e y é igual a seno de θ. E se for preciso fazer a translação dos eixos para o eixo maior paralelo ao AX, nós teremos h mais a cosseno θ e k mais b seno de θ. E se o eixo maior for paralelo ao OY, nós teremos h mais b cosseno θ e k mais a seno θ.